Bom, vamos agora falar sobre atos processuais, né? Um tema também bastante importante aqui da teoria geral do processo. E eu queria falar a respeito das três características que a gente sempre tem que estudar e entender a respeito dos atos processuais, né? Que é o lugar, o tempo e a forma dos atos processuais. Começando aqui pelo que é disparado, inclusive, o mais simples, que é o lugar. Mais simples, Daniel? Porque nós temos uma previsão no artigo 217 que cria uma regra, né? Os atos são praticados, em regra, na sede do juízo. Então, esse é o lugar para a prática dos atos, né? E aqui nós temos algumas exceções abertas pelo próprio código, né? Então, a primeira exceção é a deferência. Então, aqui a gente pode lembrar aquelas hipóteses de prova testemunhal que, por prerrogativa de foro, né, quer dizer, pelo exercício de cargo ou função, algumas autoridades têm a prerrogativa de serem ouvidas, né, no seu domicílio ou no seu local de trabalho. E aí a audiência de instrução, nesse caso, ela não se realiza na sede do juízo. Ela vai se realizar lá no local de trabalho ou no domicílio dessa autoridade. Então, é uma hipótese em que a gente vai ter essa circunstância. O interesse da justiça, aí é uma cláusula aberta, né? Depende, claro, de uma circunstância concreta, na qual o juiz ele entenda que é mais interessante a qualidade do ato processual que ele se pratique fora da sede do juízo do que dentro. A própria natureza do ato, que por vezes inviabiliza a sua prática na sede do juízo. O melhor exemplo que eu tenho aqui para te dar é a inspeção judicial, que é aquela prova realizada diretamente pelo juiz. Então, imagina que nessa inspeção judicial nós tenhamos que fazer uma reconstituição dos fatos. A reconstituição dos fatos é uma espécie de inspeção judicial. E aí, obviamente, o juiz vai ter que ir até o local aonde ocorreram os fatos, né, para que, né, seja realizada essa reconstituição. Não vai dar para ser na sede do juízo. Ou ainda, um obstáculo que seja arguído pelo interessado e acolhido pelo juízo. Imagina que você vá realizar o depoimento pessoal de uma das partes. Vai ser na sede do juízo. Mas aí, essa parte que foi chamada a prestar o depoimento pessoal, ela alega que está acometida de uma enfermidade grave. E daí é muito custosa a sua locomoção. Está hospitalizada, ou está mesmo em casa, mas está toda entubada, está com problemas de locomoção. E aí o juiz pode entender que, nesse caso, é melhor, mais fácil, né? Embora seja bem trabalhoso, mas ainda assim é mais fácil todo mundo se deslocar até o local aonde esteja essa parte, ali colher o depoimento pessoal, do que o contrário, né? Agora, a observação que é inevitável e que nós precisamos fazer é que, a partir do momento em que nós temos os atos praticados por meio eletrônico, a ideia de sede do juízo, ela obviamente fica bastante flexibilizada, porque quando você pratica esse tipo de ato, né, aonde ele é praticado? No ambiente virtual, né? E a partir do momento que a prática desses atos se dá no ambiente virtual, né, você tem uma descaracterização da previsão do artigo 217. Então, antigamente, para ter uma audiência, todo mundo estava lá mesmo na sede do juízo. Hoje, quando você faz uma audiência virtual, vai saber aonde as pessoas estão. Cada um vai estar num canto. Então, é algo que, naturalmente,
deve ser considerado, ok? Bom, com relação ao tempo, nós temos aqui também uma regra de que os atos processuais, eles primeiro são praticados em dias úteis, o que vai incluir, então, o que vai excluir, perdão, os feriados e as férias forenses. E aí aqui feriados inclui-se o sábado e o domingo, ok? As férias forenses é aquele período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, final do ano, que a gente tem as férias forenses. E durante esses dias úteis a gente tem esse limite temporal de horário das 6 às 20 horas. Daniel, eu posso praticar um ato depois das 20 horas? Então, a gente vai ter aqui duas exceções a essa questão do horário. A primeira é quando você já começou a praticar o ato antes, e aí a interrupção da prática desse ato puder prejudicar a diligência ou causar grave dano. E aí, nesse caso, a lei permite que o ato ele comece antes das 20, mas termine depois. Então, imagina que uma audiência ela tenha começado antes desse horário, mas o juiz entenda que interrompê-la às 20 horas traz mais prejuízo do que benefício. Continua e não vai ter problema nenhum. E fora desse horário, depois das 20, bom, depois das 20 necessariamente vai ser antes das 6, né? Porque vai entrar no outro horário, mas fora desses horários, de qualquer maneira, estão liberados os atos da citação, intimação e penhora. Então, esses são atos que, na verdade, não têm horário para acontecer, né? Eles podem acontecer em qualquer horário e podem acontecer, inclusive, em dias que não sejam úteis. Então, essas limitações, as duas, na verdade, limitações que o 212 caput nos trazem, elas não se aplicam para esses tipos de ato. Os protocolos em autos físicos, eles são feitos até o horário estabelecido pelo tribunal. Então, perceba que, nesse caso, a gente tem uma excepcionalidade à regra geral, porque dificilmente o tribunal funciona até às 20 horas. O expediente forense invariavelmente vai a um horário inferior a esse, 19 horas, pelo que eu lembro, é o máximo que eu, pelo menos, já vivi, né? E aí para baixo. De qualquer maneira, é o horário estabelecido pelo tribunal. E quando os autos são eletrônicos, aí você pode praticar o ato de protocolo até as 24 horas do último dia do prazo. E aí também não vale aquele limite temporal das 20 horas. Lembrando, e isso o legislador deixa muito claro, a questão do fuso horário. Que quando a gente fala aqui de 24 horas do último dia de prazo, né, para aqueles que gostam de viver perigosamente, você sempre tem que considerar o horário do local em que tramita o processo, né, e não do local em que o ato é praticado. Porque como o Brasil tem diferentes fusos horários, é possível que haja uma diferença. Então você vai lá e protocola e diz, eu protocolei às 11h30 da noite. Fala assim, 11h30 da noite, aí onde você estava. Porque lá onde o processo tramita já era 00:30, ou seja, já era 30 minutos do dia seguinte. E o dia seguinte já não era mais teu prazo, né? Teu prazo venceu no dia anterior. Então, tem que, obviamente, ter atenção e cuidado com isso. Nós temos a suspensão do processo durante as férias forenses, mas durante esse período de suspensão das férias forenses, existem atos processuais que serão praticados, estão lá no artigo 214, né, citação, intimação, penhora e tutela de urgência, e algumas espécies de processo, depois você dá uma conferida, está ali no artigo 200 e, não é o 51, é 215, né? Aqui eu inverti, então, perdão, eu vou aqui corrigir. 215.
está lá no artigo 215, ok? Para você dar uma olhada. Então, são alguns tipos de processo que não ficam suspensos nem durante o período de férias forenses. Bom, Daniel, falou em tempo, é inevitável a gente conversar um pouquinho sobre prazo. E aí, o primeiro tópico aqui de prazo que eu trouxe para a gente conversar é as espécies de prazo. Artigo 218. Então, a gente tem primeiro os prazos legais. Você deve imaginar o que significa, né? São os prazos previstos em lei. A lei prevê muitos prazos. Sim. Prazos judiciais são aqueles previstos pelo juiz. Porque quando a lei ela não prevê um prazo, cabe ao juiz essa previsão. Lembrando que quando o juiz ele não prevê nessas circunstâncias, o prazo é de 5 dias. Então, se a lei não prevê e o juiz não determina, o prazo será de 5 dias. E ainda há os prazos convencionais, que são aqueles prazos que resultam de um negócio jurídico processual celebrado entre as partes, nos termos do artigo 190 do CPC. Um dos objetos do negócio jurídico processual certamente pode ser, né, a fixação aí de prazos diferenciados daqueles previstos em lei, ou ainda naquelas situações onde não haja prazo, e aí caberia ao juiz fixá-los, as partes podem acordar por um determinado prazo. Prazos peremptórios são aqueles prazos que não admitem dilação. E os prazos dilatórios são aqueles prazos que admitem ser dilatados. Lembrando, uma consideração aqui óbvia, mas importante, que você só pode dilatar um prazo, ou seja, você só pode aumentar um prazo, prorrogar um prazo, se ele ainda existir, se ele ainda estiver em trâmite. Então, você tem lá um prazo de 15 dias, chegou no 10º, você pode dizer, olha, ao invés de 5, você vai ter mais 10. Ou antes mesmo de correr, os 15, falou, vai ser 30. Tudo bem. Agora, se é 15, passaram-se os 15, não dá para você dizer, não, então vai ser 30, tem mais 15 aí. Não. Porque se o prazo tiver vencido, você não tem mais como prorrogá-lo. Ok? Tá. Duas observações aqui importantes. Primeira observação vem por conta desse artigo 222, parágrafo 1º do CPC. Tem uma curiosidade aqui, porque ele diz que o juiz está proibido de reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. Quando, na verdade, o juiz está proibido de reduzir qualquer tipo de prazo sem anuência das partes. É curioso porque o legislador ele só tenha colocado aí os prazos peremptórios. Na verdade, o juiz não pode reduzir prazo nenhum, de nenhuma natureza, sem que as partes concordem com isso. Dilatar ele pode, reduzir não. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. O artigo 139, inciso 6º, ele dá o poder ao juiz de dilatar prazos, de maneira genérica. O artigo 190 do CPC, que a gente falou agora, ele dá o poder às partes de negocialmente dilatar prazos, também de forma genérica. Pergunta: existem ainda no nosso sistema prazos peremptórios? Ou, na verdade, agora
todos os prazos que temos são dilatórios. Então, olha que interessante. O Código de Processo Civil, ele prevê centenas de prazos. Centenas. Em só duas passagens, que é a do artigo 438, inciso 2, parágrafo 1º, e o 937, caput, ele expressamente diz que o prazo é improrrogável. Ele fala, no prazo improrrogável, no primeiro caso de 1 mês, aí é para o juiz extrair certidões e tal de documentos. E o segundo caso, eu acho que é o mais importante, é o prazo improrrogável de 15 minutos para sustentação oral. Então, imagina, o legislador, ele prevê prazo, assim, centenas de previsões de prazo espalhadas pelo CPC. E aí, em duas situações, ele se incomoda a ponto de dizer que aqueles dois prazos são improrrogáveis. Alguma razão deve existir para isso. Pois é, eu imagino que nesses dois casos o prazo seja peremptório. O juiz não possa exercer o poder previsto pelo artigo 139, inciso 6º, e tampouco as partes possam dilatar esse prazo por negócio jurídico processual. Prazo próprio. Prazo próprio é o que gera preclusão temporal, ou seja, descumprido o prazo, perde-se a oportunidade para a prática do ato, preclusão temporal, e o prazo impróprio não. O prazo impróprio é aquele prazo que, mesmo decorrido o prazo, mesmo com o decurso do prazo, você ainda terá a oportunidade de praticar o ato normalmente. Geralmente, o prazo impróprio é para o juiz, porque o juiz tem prazos, claro, para praticar os atos, mas se ele descumprir, ele pode praticar depois. E os prazos próprios, invariavelmente, são para as partes. Se a parte perde o prazo, invariavelmente tem a preclusão temporal. Com relação à forma de contagem, a gente trabalha com duas formas distintas de contagem, a depender da natureza do prazo. Quer dizer, se o prazo ele for um prazo material, nós vamos ter uma forma contínua de contagem, de contagem de prazo. Significa dizer que conta sábado, domingo, feriado. Se o prazo for processual, aí a gente só conta em dias úteis. Então, se tiver sábado, domingo durante a contagem do prazo ou um feriado, aí você não conta esses dias. Que para o advogado é uma mão na roda, porque em tese você não precisa trabalhar quando há feriado e fim de semana. E nós temos aqui aquelas hipóteses de prazo diferenciados que caem entre nós. Quando a gente fala prazo diferenciado, é prazo em dobro. A gente não tem nada além disso. Então, sempre que você ouvir a expressão prerrogativa do prazo diferenciado e tal, é que a gente está falando mesmo é prazo em dobro. Nós temos a previsão do artigo 229, que hoje, para gerar o prazo em dobro, muito raro de acontecer, porque vai exigir 4 requisitos cumulativos. Um litisconsórcio, que os litisconsortes sejam representados por advogados diferentes, que esses advogados eles pertençam a diferentes sociedades de advogados. E veja, até aí nem é tão complicado de acontecer, mas o quarto requisito é o que acaba
definitivamente afastando muito a aplicação desse dispositivo. Os autos têm de ser físicos. Para que o prazo seja em dobro, o processo tem de tramitar em autos físicos, porque a ideia aqui é de que haja um prazo em dobro, desde que os advogados tenham dificuldade de acesso aos autos. E essa dificuldade, naturalmente, ela só vai existir se os autos forem físicos. Né? Os autos eletrônicos, não há dificuldade nenhuma, por mais advogados que estejam trabalhando no processo, todo mundo vai ter acesso imediato, porque vai estar tudo na nuvem. Né? Fazenda Pública, Defensoria e Ministério Público também são, né, sujeitos processuais que têm a prerrogativa do prazo em dobro. Lembrando, entretanto, que essa prerrogativa ela só é aplicável àqueles prazos gerais, ou seja, são prazos para atos processuais praticados por sujeitos processuais em geral, que circunstancialmente, naquele caso, estará sendo praticado pela Fazenda, MP ou Defensoria. Dito em outras palavras, se você tiver um prazo para um ato específico da Fazenda, Defensoria ou MP, ou seja, um ato que só a Fazenda, só o MP ou só a Defensoria pode praticar, esse prazo não é em dobro. O prazo é simples. Então, sempre que você lê assim, aí haverá intimação do MP para se manifestar em 10 dias. Então, é 10 dias. Entendeu? Porque aí é específico. Né? Quer dizer, não é, aqui é 15 dias para apelar. Percebe? Todo mundo apela. Ali, circunstancialmente, o apelante era o MP. Então, aí 30 dias. Agora, quando você fala ali, não, o MP interveniente vai ter 15 dias para se manifestar. Só ele. Não teria como ter outro sujeito ali que não ele. Aí o prazo é simples. Toma cuidado com isso. E, finalmente, a questão da forma. Né? A forma ela é importante porque os atos processuais, eles, em regra, são atos solenes. Ou seja, são atos que dependem do preenchimento de requisitos formais. E aí o que acontece? Quando você descumpre esses requisitos formais, você tem o chamado vício. Então, quando você fala em ato viciado, né, vício formal e tal, é isso que você está querendo dizer. Né? O vício é o descumprimento da forma legal. É isso. E aí, a depender da gravidade, na verdade, desse vício, nós vamos ter 4 situações distintas que eu queria trazer aqui para você. E é uma crescente de gravidade, tá? Nós vamos começar pelo vício mais michuruca, né? Pelo vício mais leve, e vamos terminar lá no vício mais grave, mais intenso. Então, a situação aqui mais tranquila, né? O vício mais sossegado, né? Vamos dizer assim, é a mera irregularidade. Porque aqui nós vamos ter o descumprimento de um requisito formal superficial, um requisito formal secundário, um requisito formal de pouquíssima relevância. Quer dizer, ele é tão irrelevante que o seu descumprimento ele não gera prejuízo nem às partes, nem ao processo. O resultado disso, o ato, apesar de viciado, ele gera efeitos normalmente. Então, é um ato que, de fato, não nos preocupa. É um ato que, né, que apesar de viciado, e é importante você saber e tal, que ele existe, está aí entre nós, não, na prática, né,
não gera consequência nenhuma. Aí a gente piora um pouquinho. Piorando um pouquinho a questão da gravidade, nós chegamos na nulidade relativa. Nós vamos ter uma nulidade relativa quando o descumprimento da forma legal recair sobre uma regra formal que tenha como objetivo preservar o interesse da parte. Então, o legislador ele criou aquela regra formal, tendo como objetivo a tutela do interesse da parte. Então, quando isso acontecer, nós vamos ter uma nulidade relativa. E aí, o que acontece? Aquela parte que tinha a tutela a seu favor, e não vai ter mais, né, porque a norma foi violada, ela tem que alegar essa violação no primeiro momento em que ela falar nos autos. Porque senão haverá preclusão temporal. E esse vício, ele se convalida. E daí, Daniel? E daí, vida que segue. O processo segue adiante. Ok? A parte que deu causa não vai poder alegar nunca. E o juiz não pode conhecer de ofício. Então, é muito simples. Uma das partes descumpre a regra, causa o vício. Ela não pode alegar, o juiz não pode falar nada de ofício. A parte contrária, no primeiro momento em que se manifestar nos autos, tem que alegar. Se não alegar, bola para frente, continua o processo. Vamos piorar um pouquinho? Bora. Nulidade absoluta. Aqui nós vamos desrespeitar um requisito formal que tem como objetivo tutelar o interesse público. Aí já ficou mais sério. Então, o legislador foi lá, criou um requisito formal, pensando, não, isso aqui vai preservar um interesse público. E uma das partes pratica um ato, descumpre essa regra. Qualquer das partes tem legitimidade, inclusive a que cometeu o vício, que criou o vício. O juiz de ofício. E veja, quanto ao momento de alegação, há uma ideia de que, como nós estamos falando aqui de matéria de ordem pública, né, porque a gente está falando de interesse público, tutelar o interesse público, naturalmente nos leva a uma matéria de ordem pública. Viria a ideia de alegação a qualquer tempo. Só que o STJ, ele vincula a ideia de qualquer tempo com a boa-fé processual e cria a teoria da nulidade de algibeira. E o que é a teoria da nulidade de algibeira? O STJ entende que se a parte demorar muito tempo para alegar essa nulidade absoluta, a nulidade absoluta se convalida. Porque o STJ entende que aí seria uma manobra da parte, né, para deixar a alegação para um momento mais favorável a ela, e daí vem a nulidade de algibeira. Okay? E a última situação, que é a pior de todas, é a inexistência jurídica. E a inexistência jurídica ela é a mais grave porque o vício recai sobre um elemento essencial do ato. E esse elemento ele é tão essencial que, quando ele vem viciado, o ato deixa de ser o ato. É um cheeseburger sem o queijo. Cheeseburger sem o queijo é um hambúrguer, é outro sanduíche. Perceba, o cheeseburger é essencial que tenha queijo. É essencial.
Se não tiver, é outra coisa. É como você ter, por exemplo, uma sentença sem dispositivo. Uma sentença sem dispositivo é uma sentença que não decide. Uma sentença que não decide não é uma decisão. Então não é uma sentença. É isso. É interessante, né? Porque ainda que seja o vício mais radical que nós temos, a depender do caso, ele pode gerar efeitos até que tenha uma declaração da sua inexistência. Mas, por ser o vício mais grave, ele não se convalida. Quer dizer, a nulidade absoluta, ela pode até nos levar a uma ação rescisória, mas depois de 2 anos de rescisória, ela se convalida. A inexistência jurídica não se convalida nunca. Sempre vai ser cabível uma ação meramente declaratória, que não tem prazo, para reconhecer a inexistência jurídica, seja quantos anos for depois do trânsito em julgado.